Meus alunos e alunas do sétimo ano, professor Soares trazendo aqui um vídeo para vocês, comentando aqui esse tópico do nosso estudo, que é circunferência. Então, a circunferência é uma figura na matemática, né, uma figura geométrica muito usada na matemática, na resolução, nas problemáticas. E nós temos no nosso dia a dia várias coisas que nos dão a ideia de uma circunferência, né? Ou seja, os pneus das motos, o pneu dos carros, vários instrumentos que se usam em máquinas, todos têm o formato de uma circunferência. Então, para a matemática, o que é uma circunferência? Então, para a matemática, a circunferência é uma figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então imagina que aqui você tem uma circunferência e essa circunferência está contida aqui nesse plano, que eu vou chamar aqui desse plano alfa, né? Letra do alfabeto grego. Então aqui nós temos o seguinte: circunferência é a figura geométrica formada por todos os pontos de um plano que tem a mesma distância de um ponto fixo desse plano. Então você imagina esse ponto fixo como sendo esse aqui, que aqui nós temos a letra O, esse é o ponto fixo. Então, se nós juntarmos todos os pontos desse plano que estão a uma mesma distância desse ponto fixo, isso quer dizer o seguinte: imagina que você tem um ponto aqui e a distância desse ponto para cá, para esse pontinho aqui do centro, eu encontro um outro ponto que também tem essa mesma distância para cá. Então, quando todos esses pontos que estão a uma mesma distância desse pontinho vermelho, que é o centro da circunferência, então essa sequência de pontos, ela forma a circunferência. Ou seja, se você tem aqui uma sequência de pontos e esses pontos todos estão a uma mesma distância aqui do centro da circunferência, esses pontos juntos é que vai formar essa figura geométrica. Então, o entendimento que você tem de uma circunferência é exatamente isso. Quando você juntar todos esses pontos que têm em comum essa mesma distância para o centro, você tem essa sequência de pontos juntos que vai formar essa figura geométrica chamada de circunferência. Então aqui nós temos também a distância constante, ou seja, essa distância que tem aqui de cada um desses pontinhos aqui para o centro, é chamado de comprimento do raio. Olha que um nome novo aqui para nós, né? E aqui está indicado pela letra R. Então, aqui foi colocado essa letra R para indicar que aqui você tem um raio. Aqui também eu tenho outro raio, aqui eu tenho outro raio, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro, mas eu tenho outros raios aqui também, né? Que qualquer distância, qualquer segmento que eu traçar aqui, que vá do centro até a circunferência, né? Eu também vou ter aqui um outro raio, uma outra medida, né? Que também vai ser igual às outras. Se for maior do que, se tiver um pouco maior do que os outros, não faz mais parte da circunferência, já estaria fora da circunferência. Então observe aqui, nas figuras seguintes, alguns elementos de uma circunferência. Aqui aparece esses nomes são muito usados, ó. Qualquer segmento que une o centro da circunferência, a um ponto da circunferência, é chamado de raio, certo? Aí aqui eu tenho outra situação. Eu tenho um ponto A ligado a um ponto B. A gente percebe que esses dois pontos, o ponto A e o ponto B, eles são pontos da circunferência. Então, qualquer segmento que une dois pontos distintos da circunferência, ele recebe o nome de corda. Isso aqui não é aquelas cordinhas de amarrar rede em casa, não. Aqui na linguagem da matemática, esse segmento que une dois pontos da circunferência,
nós chamamos de corda. E aqui nós temos outra situação, nós temos um segmento, um ponto A ligado a um ponto B, só que ele passa pelo centro da circunferência, ele passa aqui, ele tem um ponto em comum com o centro da circunferência. Então essa corda que passa pelo centro da circunferência, ele recebe o nome de diâmetro. O diâmetro é a maior corda da circunferência. Então os elementos importantes para que a gente memorize são da circunferência o raio, a corda e o diâmetro. O diâmetro também é uma corda, só que ela tem a diferença de passar pelo centro da circunferência. Então eu não tenho aqui só essa corda, eu poderia colocar aqui um ponto C, e aqui também, se eu ligar do C para o B, eu vou ter também uma corda, né? Eu vou ter também aqui uma corda. Se eu tiver aqui um ponto D e do A eu ligar para o D, eu também tenho outra corda. Mas se eu sair do D para o B, ou do D, eu vou colocar aqui um ponto F aqui, né? Então, desse ponto F, se eu ligo aqui, faço um segmento ligando ele para o B, e esse segmento coincidir, passar pelo centro da circunferência, aqui eu passo a ter o que nós chamamos de diâmetro. Então, continuando, o que diz aqui? Observe também que a medida do diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, né? Então, veja aqui, olha, se aqui eu tenho o centro da circunferência e aqui eu tenho um ponto que sai do centro até a circunferência, eu tenho o raio. Como eu estou falando aqui do diâmetro, observe que o diâmetro é o raio duas vezes. É por isso que aparece aqui que o D, esse Dzinho aqui, representa essa palavra diâmetro. A medida do diâmetro é duas vezes a medida do raio, porque no diâmetro é o raio mais o raio, né? Então, duas vezes a medida do raio. Na sequência aqui, aparece a questão do número π. O que significa para nós o número π? Então, aqui no nosso livro, ele traz a seguinte situação. Imagine que as três circunferências da figura, veja aqui, ó, essa circunferência aí no livro de vocês, ela tem uma cor, né? Aqui é porque no meu desenho eu não coloquei cor, mas essa circunferência aqui, essa do meio, se eu cortar ela aqui, der um corte nela aqui com a tesoura, ela vai ter esse tamanho aqui, ó. Então, essa pequenininha seria essa. A segunda seria esse outro segmento que está aqui, ó. E essa grande, a circunferência maior cortada, com certeza vai ter esse tamanho aqui bem maior. Então, a medida de cada segmento obtido representa o comprimento de suas respectivas circunferências. Podemos estabelecer uma relação entre a medida do diâmetro, nós podemos estabelecer uma medida do diâmetro, lembrando que o diâmetro é aquela corda que tem duas vezes o tamanho do raio, duas vezes o raio, e o comprimento da circunferência. Nós queremos agora estabelecer uma relação entre o diâmetro e o comprimento da circunferência. Então, veja aqui a seguinte situação. Se nós medirmos uma moeda de R$1, se nós sairmos daqui com uma fitazinha e medir com essa fita o contorno dessa moeda, se nós contornarmos essa moeda, a gente vai encontrar aqui aproximadamente 84,9 milímetros, ou seja, 8 centímetros e 49 milímetros de comprimento. E ela tem 27 milímetros de diâmetro, ou seja, aqui se você olhar para essa moeda, o seu diâmetro, ou seja, a maior corda que tem aqui, ela vai medir 27 centímetros. Fazendo a divisão
do comprimento da moeda, que aqui na nossa situação aparece 84,9 milímetros, dividido pelo diâmetro, que é 27 milímetros, aparece aqui esse valor 3,1444. Então essa situação que está aí, vamos ver aqui também noutra situação. Se nós medirmos uma lata de suco, ou seja, se nós medirmos o contorno da latazinha de suco, né, de refrigerante, nós medimos esse contorno aqui, esse contorno ele vai ser aqui de 220 milímetros, ou seja, 22 centímetros. E se nós medirmos aqui o seu diâmetro, ou seja, esse maior segmento aqui da latinha, vai encontrar 70 milímetros. Fazendo essa divisão de 220, que representa o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro, eu vou encontrar 3,1428. Então, nos dois exemplos, ao dividirmos o comprimento da circunferência pela medida do diâmetro na mesma unidade, encontramos sempre um número maior do que 3, aproximadamente 3,14. Pode-se verificar que esse fato se repete para qualquer circunferência, ou seja, dividindo-se a medida do comprimento de uma circunferência pela medida do seu diâmetro, obtém-se sempre o mesmo valor. Esse valor constante representa um número muito importante na matemática, que é o número que nós chamamos de π, representado pela letra do alfabeto grego, que é essa letrazinha aqui, que é uma letra do alfabeto grego, né? Assim como nós temos o A, o B, o C, o D, os gregos tinham as suas letras, e essa letra do alfabeto grego, que é chamada de π, ele representa exatamente essa relação do comprimento da circunferência dividido pela a medida do diâmetro. Então isso aqui acontece em qualquer circunferência, né? Então esse valor que aparece aqui de 3,14159265 infinito é que na matemática conhecido como número π, tá certo? Então fica aqui agora uma sugestão de atividades que vocês pudessem estar fazendo, né? Usando régua e compasso. Essa palavra compasso, eu não sei se vocês conhecem esse instrumento, mas eu vou estar gravando um vídeo, ou vou estar colocando um vídeo para vocês, mostrando, mas você poderia, por exemplo, fazer uma situação aí na casa de vocês. Vocês podem pegar um copo, né? Um copo que vocês pudessem contornar a figura e formar uma circunferência, né? Aqui está pedindo que você, usando régua e compasso, faça a construção, uma circunferência de centro O e raio medindo igual a 4 centímetros. Então, o que você vai fazer? Você vai aí usar uma régua, vai medir lá na folhinha do caderno 4 centímetros. No caso aqui, é como se eu estivesse fazendo aqui a medida lá da régua, você teria aqui 4 centímetros, né, a medida. Aqui seria o raio da minha circunferência, né? E aí depois você, usando o compasso, que é aquele instrumentozinho que você pode botar a ponta seca do compasso aqui no centro, né, no centro dessa aqui, que você chamaria, e abriria aqui o compasso. Para quem não lembrar, é aquela figurazinha que tem esse formato aqui, ó, aquele instrumento, tem uma pontinha mais fina, que você fixa aqui na origem, e do outro lado tem um lápis, né, tem uma canetinha que você vai contornar, né? Então aqui você iria fazer esse contorno e você vai formar a circunferência de raio medindo 4 centímetros. E depois uma circunferência de centro A e diâmetro igual a 5. Se vai fazer com diâmetro igual a 5, é porque lá na minha medida, lembrando que eu teria 2,5, né? Então eu teria que de fazer
a minha circunferência, para ela ter um diâmetro igual a 5, eu teria que fazer o meu raio medindo 2,5, né? Porque quando eu contornasse aqui, eu teria a circunferência com essas dimensões, né? 2,5. Quando contornasse tudo, eu teria 2,5. Então, essa aqui do item A, ela tem 8 de diâmetro, né? E essa aqui, para fazer uma com diâmetro igual a 5, é porque o seu raio seria igual a 2,5, né? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes a medida da circunferência. Então, essa atividade, vocês tentem respondê-las. São atividades que não tem muita dificuldade, né, para entendê-las, e eu quero mostrar aqui para vocês como realmente é dessa maneira. Então aqui eu tenho, no segundo quesito, na figura estão representadas uma circunferência. Então veja que tem a circunferência, e aqui eu tenho o centro dela, que é o O, né, o centro O, e o raio R, né? Tem o centro O e raio R. O raio não está dizendo aqui, mas o raio R, né? Então, se aqui eu tenho um centro, o raio eu posso lembrar que ele é a distância do centro a qualquer um dos pontos aqui da circunferência. E temos também 4 pontos. Observe que eu tenho um ponto, esse ponto P, tem o ponto Q, tem o ponto M e tem o ponto N. Aí o que diz aqui? Entre esses 4 pontos, o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio, é claro que vai ser o ponto Q, né? A distância dele, né? Se você for observar que o único cuja distância ao centro é igual à medida do raio, vai ser exatamente o ponto Q. Então você iria marcar aqui na alternativa B, porque o ponto Q ele está fora da circunferência, né? Então, consequentemente, a distância dele do centro para ele é bem maior do que o raio. O ponto M e o ponto N são pontos que estão dentro da circunferência, elas não estão em cima da circunferência, a distância dela é menor do que o raio, a distância que tem da origem para o N e a distância que tem aqui também para o M são menores do que o raio. Então, leiam aí as questões com calma, tente fazer, e qualquer dúvida aí, entre em contato aí pelo WhatsApp, ok? Então, boa tarde a todos e bom estudo para vocês.